Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Hábitos Controlados. Aqui você vai aprender a dominar seus hábitos para ter uma rotina mais produtiva e uma vida mais leve e mais tranquila. Eu sou André Jandon e eu vou te apoiar nessa jornada. Na prática, o que você recebe aqui no Hábitos Controlados são recomendações práticas para que você tenha uma vida mais produtiva, uma vida mais leve, mais saudável e você consiga ter mais tempo para estar com a sua família ou mais tempo para que você possa cuidar de você mesmo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como superar a sensação de vazio e a falta de tempo. Naturalmente, você já deve ter percebido que o tempo é o nosso principal recurso e é o nosso principal desafio nos dias de hoje conseguir organizar o nosso tempo. E por isso que muitas pessoas reclamam demais da falta de tempo, reclamam que não conseguem tempo para cuidar de si mesmo, não conseguem tempo para estudar e muitas vezes não conseguem até tempo para fazer todas as suas obrigações de trabalho. E com isso, acaba perdendo também qualidade de tempo com a família, porque frequentemente o que a gente faz quando falta tempo é abrir mão de coisas importantes, como sono, como família, mas será que essa falta de tempo é realmente uma falta de tempo ou existe uma falta de alinhamento de expectativa com você mesmo? Será que existe uma falta de definição das suas prioridades, uma falta de definição de identidade? Para que você consiga se sentir melhor, uma das coisas é foco. Você precisa aprender a trabalhar com foco. Você precisa aprender técnicas para ter um trabalho focado. E isso não se consegue simplesmente sentando e desejando trabalhar de forma concentrada. Né? Para que você melhore o seu foco, não é só naquele momento de foco, as tarefas que você faz antes do trabalho focado e depois do trabalho focado são determinantes para que você seja uma pessoa produtiva. Além disso, você precisa ter autocontrole, precisa ter disciplina nas suas atividades. Né? Ter foco é você aprender a dizer não para as coisas. Isso também é ter disciplina, você aprender a dizer não para aquelas coisas que não são importantes para o seu futuro. Você precisa aprender a tomar decisões que vão criar tempo para você no futuro. É claro que tempo é um recurso que a gente não consegue administrar como a gente administra dinheiro, né? Eu não consigo guardar tempo, mas se você usar bem o seu tempo hoje, você vai ter mais tempo de qualidade no futuro. E para isso tem que ter muita disciplina, porque via de regra, aqueles comportamentos que nos trazem uma satisfação imediata não são bons a longo prazo. Por exemplo, uma alimentação gordurosa, uma batata frita, né? É delicioso na hora que você está consumindo, mas a longo prazo isso é uma coisa que não faz bem. Então é preciso ter disciplina, você precisa vencer a batata frita, né? A batalha entre você e a batata, você tem que ser o campeão. E isso a gente consegue com disciplina. Eu me lembro de um caso, um consultor de fora de Maringá estava nos visitando e nós fomos numa confeitaria, numa das melhores confeitarias para a gente comer doces, com doces lindos, maravilhosos, sofisticados. E eu entrei na confeitaria e não tive desejo de comer nada. E eu só fui perceber isso quando ele fez um stories para mostrar o que ele estava comendo. E no stories ele comentou, e o Jandon está aqui do meu lado e não comeu nada até agora. Eu entrei e saí sem comer nada. Isso é disciplina. A partir do momento que você entende as coisas que são importantes na sua vida, a partir do momento que você entende o porquê aquilo é importante, fica mais fácil tomar decisão. E você não sofre com isso. Então, a gente precisa ter essa disciplina. Lembro de uma outra situação que nós estávamos fazendo consultoria para o governo do estado de São Paulo. Eu fui passar uma semana em São Paulo e eu acordava às 5 horas da manhã todos os dias para ir na sala de musculação do hotel para fazer esteira e para fazer musculação.
Então a gente precisa ter disciplina, a gente precisa de autocontrole para que a gente possa construir essa nossa identidade futura e não tenha essa sensação de vazio. Porque essa sensação de vazio, essa falta de tempo, ela pode sim ser causada por uma falta de definição da sua própria identidade, uma falta de planejamento, uma falta de hábitos, né? E qual que é o desafio que as pessoas enfrentam? As pessoas não sabem como encontrar esse tempo e frequentemente tomam decisões erradas. O que são essas decisões erradas? Muitas vezes quando falta tempo, o que você faz? Eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir mais tarde, eu fico trabalhando até mais tarde para entregar esse projeto. É claro que no dia a dia, na nossa rotina, muitas vezes a gente precisa estender um pouco mais a jornada de trabalho, mas isso não pode ser uma rotina. O seu hábito não pode ser assim. Você não pode sempre estar se privando de sono para que você possa entregar um projeto. Quando você faz essa escolha de deixar de dormir para entregar um projeto, você está dizendo: esse projeto é mais importante que meu sono. E por que a gente dorme? Dormir é a coisa mais importante que existe, tanto que todas as pessoas sentem sono todos os dias. Por que o ser humano até hoje dorme se durante o sono não dá para você se alimentar, durante o sono não dá para você conversar, durante o sono não dá para você estudar? Por que a gente abre mão de tudo isso para dormir? Porque dormir é o mais importante para o ser humano. Quando você prefere fazer um projeto a dormir, na realidade, você está dizendo: fazer o projeto é mais importante que a minha saúde. Fazer um projeto é mais importante do que o meu aprendizado. Fazer o projeto é mais importante do que ganhar músculos. Porque tudo isso, a sua imunidade depende diretamente do seu sono. Ganhar músculos depende do seu sono. Ter saúde depende do seu sono. Tudo que você deseja construir na vida, todo aprendizado que você deseja ter, inclusive aprender a ter bons hábitos, depende do sono de qualidade. Então esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem, é abrir mão do seu tempo de sono para fazer uma entrega. Ou seja, você está deixando de fazer uma coisa que é extremamente importante para fazer uma coisa que é urgente. E naturalmente esse preço vem no futuro, né? Eu costumo dizer que é igual raio-x, né? Todo mundo já fez raio-x. Você vai lá, faz o raio-x e não sente absolutamente nada, mas você está recebendo radiação. Se você fizer isso constantemente você não vai sentir nada, mas depois de alguns anos você vai desenvolver um problema gravíssimo de saúde. E é isso que acontece com a falta de sono. O segundo erro que as pessoas cometem quando falta tempo é ignorar a sua própria família ou ignorar a sua saúde. Eu não tenho tempo para correr, eu não tenho tempo para ir no médico, eu não tenho tempo para brincar com meu filho. Eu não tenho tempo, às vezes até para sair com os amigos. E são elementos fundamentais para que a gente não tenha essa sensação de vazio. Para que a gente esteja confortável com a nossa vida, para que a gente se sinta em paz, a gente precisa ter tempo para os amigos, ter tempo para a família e, principalmente, você precisa ter tempo com você mesmo. É aquela máxima que a gente vê nos aviões, né? Se você precisa salvar uma pessoa em dificuldades, primeiro coloque a máscara em você mesmo. Porque se você não tiver condição, como é que você vai ajudar quem precisa, quem não tem condições? Então, o outro grande erro que as pessoas cometem quando falta tempo é abrir mão da família e abrir mão da própria saúde para fazer as entregas dos projetos, né? Mas, né, no fundo, as pessoas sabem que estão cometendo esse erro. No fundo, as pessoas se sentem muito desconfortáveis por estar deixando de dormir ou principalmente por estar deixando de lado a própria família. De vez em quando, você se dedicar até um pouco mais tarde para fazer um projeto, não há problema. Mas se você persistir fazendo isso, você vai perder a sua saúde ou vai perder a sua família, que é o que acontece com muitas e muitas pessoas por aí, né? E o que eu preciso fazer, então, né? O que eu preciso realizar para que eu possa me sentir melhor, para que eu não tenha essa sensação de vazio, para que eu não tenha a sensação de falta de tempo?
Eu trabalho com consultoria e desenvolvimento desde 2007, né? Eu abri minha empresa de consultoria em 2007 e eu sempre comento com as pessoas a importância de valorizar o lado humano. Inclusive, né, nas aulas de gerenciamento de projetos, um dos principais autores de gerenciamento de projetos, ele escreveu em 2008, num livro em português, ou seja, já era um livro traduzido, então a gente já está uns 2 ou 3 anos atrasado de quando ele disse isso pela primeira vez. A nossa definição de sucesso está mudando. Por quê? No passado, o sucesso de projeto era entregar no prazo combinado, com a qualidade combinada e no custo combinado. O que ele vê hoje? Além dessas variáveis de sucesso, existe a variável de sucesso, sucesso da equipe, sucesso futuro. Por quê? Segundo ele, segundo Kersner, não adianta você entregar o projeto no prazo se a sua equipe está desistindo de continuar com você na empresa ou nos projetos futuros. Não adianta você entregar o projeto no prazo se isso vai causar um problema futuro para a sua empresa. Então, dentre as mudanças das variáveis de sucesso, né, nós saímos de entregar no prazo, na qualidade e no custo, para garantir o sucesso da equipe, para garantir o sucesso do futuro da empresa. E é isso que a gente precisa pensar na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal. Nós temos que mudar a nossa definição de sucesso. A nossa definição de sucesso não pode ser entregar o trabalho no prazo. Nós temos que pensar que, além de pensar nas responsabilidades que nós temos com o cliente, nós temos uma responsabilidade muito maior, que é garantir o meu futuro saudável. Garantir que eu não vou desistir da minha vida daqui a um tempo. Porque esse é o nosso grande desafio. É por isso que vem a sensação de vazio. Porque você está fazendo algo errado. Você está usando uma definição de sucesso que não é compatível com a sua longevidade. Você está focando no prazo e no custo, quando deveria pensar também, claro que prazo e custo são importantes, mas você deveria pensar também no seu futuro e na qualidade de vida que você vai ter nesse futuro, para que você não desista daquilo que você quer fazer, né? Então, eu sempre falo nas consultorias que é muito importante você levar em consideração o lado humano do trabalho, o lado humano, né? As pessoas que estão envolvidas no trabalho. E existe uma palestra, né? Eu estava fechando uma reunião de consultoria hoje, lembrei dessa palestra, até por isso que eu trouxe esse tema aqui para o Hábitos Controlados também. Existe um livro chamado Primer to Perform, onde os autores, McGregor e o Nyoshi, eles fizeram uma pesquisa com mais de 5.000 empresas para identificar os motivos pelos quais algumas empresas tinham total sucesso e algumas empresas fracassavam, às vezes usando praticamente os mesmos recursos. Por exemplo, setor de aviação, né, voos comerciais. Você tem muitas vezes os mesmos equipamentos ou as mesmas aeronaves, um serviço que é muito parecido, mas você tem uma empresa que ela é líder de mercado e tem uma empresa que é fracassada. Por que isso acontece? E aí eles foram investigar essas empresas e, analisando vários setores industriais, várias empresas de alta performance, várias empresas de baixa performance, eles chegaram a 3 variáveis que eram determinantes na motivação para que as pessoas seguissem em frente. Esses fatores são play, propósito e potencial. O que é o propósito? O propósito é a empresa ter algo além de simplesmente entregar produtos e serviços. O propósito é o sentido, a razão pela qual a empresa existe e por que ela vai, ou a razão pela qual que ela está contribuindo com a economia no momento atual, no momento futuro. O propósito da empresa faz toda a diferença nessas empresas que são as empresas líderes de mercado. Ter propósito. Então, mais do que você entender o que você faz, mas ter um propósito claro. As empresas que têm propósito claro têm funcionários mais satisfeitos, mais motivados, segundo a pesquisa deles, e essa motivação implica em lucro. Líderes de mercado. Então, propósito é isso daí. Você
ter valores na sua empresa que são alinhados aos valores dos colaboradores, né? E a motivação vem do sentido contrário. O colaborador perceber que os valores que ele tem, ele também consegue encontrar na empresa. O outro aspecto é o potencial. Potencial significa que um colaborador da sua empresa, ele precisa perceber que no futuro ele pode estar em algum cargo melhor, ele tem um potencial de crescimento naquela empresa. Ele pode crescer, ele pode melhorar, ele tem uma expectativa de melhorar a qualidade de vida dele, a qualidade de vida da família. E por fim, o play. O play, ele vem da ideia de experimentação, de brincar, de tentar fazer coisas novas, né? Essa palestra eu assisti no Google Talks. O Google Talks é um evento que tem no Google e, por acaso, né, o Google ele tem 40% das metas que não são atingidas. E tá tudo bem. Por que 40% das metas não são atingidas? Porque as pessoas têm liberdade para experimentar as coisas. O próprio Gmail, que é a ferramenta de e-mail do Google que muitas pessoas utilizam, ele foi criado num projeto que era um projeto que não era prioridade na empresa, que um colaborador estava testando um sistema de e-mail e eles podem gastar horas fazendo experimentações. Então isso tem a ver com play, com experimentar. E mais do que isso, o play é dar liberdade para as pessoas tomarem decisões. Empoderar as pessoas no cargo que elas trabalham. Por exemplo, você quer trabalhar num projeto de e-mail? Não é o nosso foco agora, mas se quiser trabalhar nesse projeto, fica à vontade. E se o colaborador der uma ideia para encerrar um projeto, para começar uma atividade, para terminar uma atividade, olha, vamos experimentar, vamos ver o que acontece. Vamos testar por 1 mês, vamos testar por 2 meses, por 3 meses e ver o resultado. Então esse é o play. O play é você dar liberdade para as pessoas escolherem o que elas querem fazer. Então, play, propósito e potencial é o que a McGregor e o Niyoshi colocam nesse livro chamado Primed to Perform, que tem tudo a ver com a motivação nas empresas. E aí, eu quero trazer um paralelo disso daí para a sua motivação. Entendendo que esses são os fatores que foram identificados em mais de 5.000 empresas, uma pesquisa com mais de 5.000 empresas, imagina a quantidade de pessoas que estavam envolvidas. E chegaram a essa conclusão, que é o play, propósito e potencial que traz a motivação para as pessoas seguirem em frente. Eu quero perguntar para você. Como está o seu propósito, como está o seu play e como está o seu potencial. Porque isso faz diferença para que você não tenha essa sensação de vazio. Isso faz diferença para que você não ache que você está perdendo tempo. Porque na realidade, quando a gente acha que falta tempo, é porque no fundo nós temos a sensação que nós estamos perdendo tempo. Tipo, eu estou perdendo tempo aqui esperando essa consulta, que eu poderia estar fazendo outra coisa. Não é que falta tempo, é que você acha que está perdendo tempo. E essa sensação é muito ruim. Você precisa enxergar, então, qual é o seu propósito. Você precisa ter um propósito. Você precisa enxergar qual é o seu potencial. Você tem um potencial de crescimento? Onde você vai chegar daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos? Você tem o play na sua vida? Você tem a oportunidade de experimentar coisas na sua vida? Porque esses 3 fatores, play, propósito e potencial, eles definem a motivação dos colaboradores das empresas líderes do seu segmento. Ou seja, provavelmente esses 3 fatores também definem o seu próprio sucesso. E aí você pode me perguntar, né? Ok, Jandon, e como que eu faço isso? A primeira coisa, você precisa definir o seu propósito. Por exemplo, eu existo para impactar a maturidade gerencial dos negócios e a qualidade de vida dos profissionais. Essa é a minha missão pessoal. Impactar a maturidade gerencial das empresas e a qualidade de vida dos profissionais. Você precisa ter a sua missão pessoal. Você tem que entender por que você existe. Por que você trabalha, por que você faz as coisas. Tá? E ter essa definição. Onde que eu quero estar? No futuro eu quero ser lembrado de que maneira? Faça um exercício. Tá? Supondo, você morreu. O que as pessoas vão comentar sobre você? Vão te lembrar por quê? Será que você deixou um legado na sua vida? Deixar o legado tem a ver com buscar o seu propósito. Deixar o mundo melhor do que você encontrou. Algum propósito você deve ter.
Tá? Então, o primeiro ponto é que você precisa enxergar esse seu propósito. E para construir esse propósito, talvez valha a pena você pensar, né? Talvez seja mais fácil você pensar nas teorias de definição de missão, criar uma missão pessoal. Seja uma missão pessoal para uma área da sua vida, qual é a minha missão perante minha família, qual é a minha missão perante meu trabalho, que eu comentei com vocês, ou definir a sua própria missão, tudo junto. Mas enfim, é preciso enxergar a razão da sua existência. Você precisa ter uma certa clareza da razão da sua existência. Segundo ponto, você precisa ter planejamento. Para não ter a sensação de vazio e para não achar que está faltando tempo, você precisa ter rotinas de planejamento. Sem rotinas de planejamento, você não consegue ter performance, e sem performance, você sempre vai achar que você está aquém do que deveria ser. Sempre vai achar que está faltando tempo. Porque aquela atividade que você deixa para fazer muito em cima da hora, ela adquire mais complexidade desnecessariamente. Isso é uma coisa que eu sempre comento também nos cursos de pós-graduação. Quando a gente vai definir um cronograma de um projeto, nós precisamos pensar que existem imprevistos no meio do caminho e é natural. Os imprevistos são a vida. A vida é feita de imprevistos, de altos e baixos. Então não adianta você pensar que o seu plano é um contrato com o futuro e que vai acontecer tudo certinho. Não vai acontecer tudo certinho. Porém, quanto mais detalhes você tiver do seu planejamento, mais fácil é tomar decisão quando algo de indesejado, quando alguma falha acontecer. Então você precisa planejar. E precisa planejar como rotina, né? Até no curso Hábitos Controlados, eu falo muito de planejamento rápido, que você precisa ter uma estrutura para planejar rapidamente. Você precisa ter um processo, um protocolo para planejar rapidamente. Como é que você planeja a sua semana? Como é que você planeja seu dia? Você precisa ter essa rotina de fazer esse planejamento. Tá? E esse planejar tem que ser incorporado como hábito. Eu sei que às vezes pode parecer difícil para algumas pessoas, mas a partir do momento que você entende o mecanismo dos hábitos, fica mais fácil você incorporar isso no seu dia a dia. Até eu comentei isso no último podcast quando eu falei de cumprir objetivos. Para cumprir objetivos, você precisa estabelecer esse hábito de fazer um planejamento. Se você não tem o hábito de fazer planejamento, dificilmente você consegue aproveitar melhor seu tempo. Tá? E a sensação de tempo, ela é diferente de acordo com os resultados que você tem. E você só vai conhecer o seu sucesso se você tiver a condição de medir os resultados. E para medir o resultado, você tem que ter planejamento. Então, acaba fechando o ciclo. Você precisa planejar para ter informação para controlar e o controle vai te trazer a sensação de avanço. O controle vai te libertar dessa sensação de vazio, de que você não está conseguindo. Porque a percepção do tempo ela é diferente de acordo com as entregas que você está fazendo. O tempo ele corre 24 horas todos os dias e amanhã começa de novo. Porém, a sensação muda de pessoa para pessoa, de acordo com o planejamento e as atitudes que as pessoas têm. Por exemplo, de forma bem simples, uma analogia muito simples. 1 minuto é completamente diferente para uma pessoa que está dentro do banheiro em relação à pessoa que está fora do banheiro esperando abrir a porta. É uma sensação. Se você tem um problema grave para resolver e está numa fila do banco, a tua percepção de que o tempo está difícil de encarar, a tua sensação de que está demorando muito, é muito maior do que uma pessoa que não tem nada para fazer e ela está até curtindo ali ficar no banco porque talvez ela vá fazer um saque, que é uma coisa muito legal que ela está esperando faz muito tempo. Então a percepção faz toda a diferença. E para ter uma boa percepção de que a tua vida está indo bem, você precisa ter acompanhamento, precisa ter controle e isso depende do planejamento. Em relação ao potencial, né? Você tem que ter o objetivo de melhorar na sua vida. Você tem que ter uma clareza desses objetivos. Eu falei no podcast passado sobre definição de objetivos, sobre a definição do objetivo SMART. Você tem que ter indicadores de que você está atingindo esses objetivos. Né? Você tem que medir a sua evolução. Medir mensalmente,
trimestralmente, talvez até semanalmente, você tem que medir a sua evolução em relação aos seus objetivos. Sejam pessoais, de família ou profissionais. Aliás, é muito interessante que você divida os seus objetivos em pessoais, né, ou família e profissionais. Tem que ter essa divisão. Tem muita gente que lembra de colocar os objetivos profissionais, mas deixa de lado os pessoais, familiares. E isso também é um grande problema. Então, fechando essa ideia de play, propósito e potencial, você precisa definir o seu propósito, você precisa dar oportunidade para você mesmo de fazer as coisas, de experimentar, de testar coisas novas, experimentar novas atividades, novos sabores, novas coisas, ter essa liberdade e precisa play, propósito e potencial, né? E precisa perceber que você está evoluindo, certo? Isso é fundamental para que você não tenha essa sensação de vazio. E a gente pode pensar em estruturar tudo isso, né? Se talvez você tiver dificuldade para pensar onde eu quero chegar, eu não sei. Então, comece a pensar pelo final. Qual é o benefício que você espera ter no futuro da sua vida? Qual é a sensação que você quer ter lá no futuro? Normalmente, é mais fácil você entender qual é o benefício que você espera do que o que tem que fazer para chegar lá. Por exemplo, você convida alguém para almoçar, eu quero almoçar, onde você quer ir? Ah, não sei. Você pode perguntar qual é o benefício que você quer com esse almoço? Qual é a sensação que você quer ter? Você quer perceber que fez uma refeição saudável? Você quer ter uma sensação de leveza? Você quer comer demais, porque não sei, talvez você vá viajar para o exterior e vai ter alguma restrição alimentar ou vai fazer uma cirurgia, não sei. Você quer comer demais? Você quer comer um tipo de comida especial e a partir do benefício que você deseja, aí você consegue definir o seu cardápio. Então, talvez, para definir o seu propósito, você tem que pensar em qual é o benefício, qual é o legado que você quer deixar. E aí, a partir disso, você vai fazendo uma engenharia reversa para chegar nos seus objetivos, nos seus indicadores e assim por diante. Uma vez que você definiu isso daí, você precisa pensar quais são as competências que você tem que ter. Se você definiu seus objetivos de 2, 3, 4, 5 anos, você tem que pensar quais são as competências que eu preciso ter para chegar nesse objetivo em 5 anos. E se você não tem essa competência hoje, você tem que se organizar para desenvolver essa competência, talvez num prazo de 2 anos, 3 anos e assim por diante. Tendo esse objetivo, tendo a definição de competências, você precisa fazer um plano de ação. O que é o plano de ação? O plano de ação usa a técnica básica, né, 5W, 2Hs, para fazer um plano de ação para você executar a sua vida. Onde você quer chegar, o que você tem que fazer, por que você está fazendo isso, porque é a situação problema, né? O que você vai deixar para trás, quanto você vai gastar, quanto tempo você vai levar para fazer isso. Então, uma técnica simples como 5W, 2H, ela nos ajuda a fazer planos de ação extremamente interessantes. Nos ajuda a entender o que tem que ser feito na vida. Então, fechando o raciocínio, né? Primeiro, eu preciso pensar no play, propósito, potencial. Qual é meu propósito de vida? Qual é meu potencial de crescimento? E o que eu estou experimentando fazer? A partir disso, né, a partir desse seu legado que você quer deixar, você desdobra os objetivos pessoais, profissionais, analisa as competências, se você tem as competências para fazer esses objetivos, e faz um plano de ação. Por que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer, onde eu vou fazer, quando eu vou fazer, como vou fazer, quanto vai custar. Com esse plano de ação, provavelmente você vai estar mais tranquilo em relação ao que está acontecendo na sua vida. E tendo o plano de ação, fica mais fácil você tomar a decisão. A partir do momento que você tem essa estrutura de planejamento, você tem seu propósito, você sabe onde você quer chegar, fica mais fácil tomar decisão. Porque as coisas mudam ao longo da vida. Coisas que para mim eram muito importantes no passado, hoje eu já não valorizo tanto. E isso é natural. Da mesma forma, existem coisas que eu valorizo hoje que eu não valorizava no passado. É natural que a vida seja desse jeito. E você tem que acompanhar essa evolução. Você não pode se prender em coisas do passado e ficar participando de
eventos, amizades e até, né, hoje em dia os grupos de WhatsApp, Telegram, que não fazem sentido para o seu propósito, não fazem sentido para o seu potencial, não fazem sentido para o seu plano de ação. Porque o seu tempo é o recurso mais escasso. E se você ficar gastando tempo com esse tipo de coisa, vai te faltar tempo para executar o que é importante. Você tem que ter esse desprendimento de abandonar certas coisas que talvez sejam um peso nesse seu desenvolvimento pessoal, para que você possa focar naquilo que é importante. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em mudar, moldar a sua identidade. Lá no curso Hábitos Controlados, eu falo muito dessa questão de que é muito mais fácil você definir um hábito pela sua identidade do que pelo resultado que você espera. E o exemplo que eu uso disso daí, a pessoa vai na musculação para quê? Para emagrecer, para ficar forte e tal? Você está pensando no resultado. Olha, eu quero perder, sei lá, 15 centímetros de cintura. Você está pensando no resultado. É mais difícil você manter o hábito de ir na academia pensando no resultado, porque ele demora a aparecer, do que se você definir esse seu hábito a partir da identidade que você está construindo. No meu caso, eu tenho 48 anos. Eu não faço atividade física, eu não vou na musculação para emagrecer. Até porque já perdi 15 quilos aí nos últimos 2 anos, não preciso emagrecer mais. Mas eu faço musculação porque eu quero correr uma maratona com 50 anos. Então vejam que eu estou construindo uma identidade de uma pessoa que é maratonista. Eu quero ser maratonista no futuro. A energia que você tem para ir na academia é muito diferente da pessoa que está indo, que quer o resultado. Nossa, eu quero emagrecer 15 centímetros ali, quero perder 15 centímetros na cintura, só perdi 14. Nossa, já faz 3 meses que eu estou indo e nada está acontecendo. Quando você constrói o hábito a partir da identidade, é mais fácil você sustentar aquela rotina. Então, comece a construir pela identidade, que tem tudo a ver com o propósito que nós conversamos aqui. Ao invés de você tentar organizar seu tempo apenas pensando na tarefa que você tem que fazer, você tem que organizar seu tempo pensando no seu propósito, no seu potencial, na identidade que você está construindo. E passe a afirmar a partir de então, eu sou o tipo de pessoa que faz exercício todo dia porque eu quero correr uma maratona com 50 anos. Eu sou o tipo de pessoa que está buscando melhorar a sua saúde. Eu sou o tipo de pessoa que está emagrecendo. Então sempre pense a identidade. E quando você passar por uma situação de tomada de decisão, de fazer a rotina A ou fazer a rotina B, qual é a identidade que eu estou construindo? Essa decisão que eu vou tomar, ela vai fortalecer a minha identidade ou ela vai deixar a identidade escapar pelas mãos? Se eu sou o tipo de pessoa que está buscando uma vida mais saudável, porque eu quero ter mais foco, eu quero ter mais autocontrole, porque eu quero estar mais tempo de qualidade com a minha família, essa decisão de fazer atividade física ou não fazer atividade física, eu faço ou não faço hoje? Se eu sou o tipo de pessoa que quer ter mais autocontrole, eu sou o tipo de pessoa que vai fazer atividade física hoje. Eu estou aqui, ó, construindo minha identidade. Diferente da pessoa que, deixa escapar, hoje eu não vou fazer. Então sempre pense se aquela decisão ela soma pontos a favor da identidade que você está construindo ou ela soma pontos contra a identidade que você está construindo e vai deixar a identidade escapar pelas suas mãos. Materialize isso. Anote, escreva seu planejamento, escreva seu propósito. Faça uma reunião com você mesmo. Pare para refletir. Tire um dia de folga para pensar sobre isso. Talvez uma vez por mês, pelo menos. Pense no seu propósito. Pense se você está construindo a identidade que você tem que construir. Fechamento do mês é um momento excelente para você fazer isso. O que você fez nesse mês, o que vai fazer daqui para frente?
Por outro lado, né, não fique tão preocupado quando você cometer algumas falhas, quando você não conseguir cumprir aquela atividade, não conseguir cumprir aquele hábito. Simplesmente volte a fazer na próxima oportunidade que tiver. Um hábito que praticamente todas as pessoas têm, né? Higiene bucal. Se por acaso você está dentro de um avião e não conseguiu escovar os dentes, assim que você tiver a oportunidade, você vai escovar os dentes. Não é porque você deixou de fazer uma vez que você deixou de ter aquele hábito. Então, se você tomou uma decisão errada, né? Se você foi vencido pela batatinha, você foi lá e comeu a batatinha, não tem problema algum. Na próxima vez você toma a decisão correta. Mas você tem que ter um certo controle. Você tem que construir essa identidade. Sempre pensar em estar materializando. O fim do mês é excelente para você avaliar. O que deu certo esse mês, o que eu vou fazer diferente no mês que vem. É fundamental para fazer essa análise. Virada de mês é um excelente momento para isso daí. Muito bem, hoje nós vimos alguns pontos importantes para melhorar essa sensação de vazio, para que você não tenha essa sensação de que você está perdendo tempo, ou que está faltando tempo na sua vida. E uma das formas da gente conseguir entender melhor a nossa vida e viver melhor é você aplicar um planejamento estruturado que fortaleça a sua identidade. E eu trouxe para você a ideia do play, propósito e potencial. Ter um propósito claro na vida, ter um potencial, enxergar que você está crescendo e ter oportunidade de experimentar coisas, testar coisas novas. A partir disso, você vai pensar em objetivos. Para esses objetivos, você vai pensar se você tem capacidade de fazer ou se você precisa desenvolver alguma competência. E aí você vai desenvolver um plano de ação. O que eu tenho que fazer, por que estou fazendo, quando vou fazer, onde vou fazer, como vou fazer e assim por diante. 5W2H. Além disso, construa sua rotina, construa seus hábitos, tenha autocontrole, tenha foco, pensando na identidade que você está construindo. Qual é a identidade que você quer para o seu futuro? Qual é a identidade que você está formando a cada ação que você toma na sua vida? Esse foi mais um episódio do podcast Hábitos Controlados, onde você está aprendendo a dominar seus hábitos para ter uma rotina mais produtiva e uma vida mais leve e mais tranquila. E você pode me encontrar além deste YouTube, Hábitos Controlados, você pode me encontrar também no Instagram, @Hábitos Controlados, e no meu Instagram pessoal, @André Giandon, e também no LinkedIn, André Giandon. Muito obrigado pela sua presença, te vejo no nosso próximo encontro e para fechar, foca o foco no foco. Um abraço e até lá.